Então, boa noite, pessoal. Sou o Eduardo, estagiário aqui da Casa do Produtor Rural. E agora, com essa pandemia de coronavírus, a gente teve que interromper os nossos trabalhos presenciais. Então, a gente está sendo mais ativo aqui nas redes sociais. E a ideia é a gente começar a fazer algumas lives daqui para frente, semanalmente, talvez, tratando de assuntos, convidando pessoas que conheçam profundamente um assunto e falar bem. Dissipar um pouco de informação e aproveitar que o pessoal está em casa para aprender um pouco de coisa relacionada ao agro, né? E então, hoje a gente vai falar com o Matheus Luiz Docema, que é o agrônomo atualmente da Casa do Produtor Rural, né? Ele que é formado na ESAL, que tem mestrado, está finalizando o doutorado, né? E, por favor, se apresente, fale um pouco mais sobre você, sobre seu background. Boa noite a todos. Espero que tá ouvindo tudo bem. A todos os internautas que estão acompanhando, os seguidores das nossas redes sociais. Boa noite, é um prazer poder falar com vocês um pouco durante essa oportunidade. Eu chamo Matheus Luiz Docema, sou agrônomo, um engenheiro agrônomo da Casa do Produtor Rural, o órgão extensionista da universidade. Sou formado em agronomia pela Exalc, mestrado em fitotecnia, também pela Exalc, e agora eu estou na fase final, sou aluno de doutorado também do programa de fitotecnia. Tá? Então é uma satisfação enorme falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante na atualidade, né? Antecipando um pouco o assunto, vou falar sobre os principais desafios fitossanitários da citricultura, abordando majoritariamente a principal doença, que é o green. Tá? Então, eu desenvolvo trabalhos na parte de biotecnologia, em específico a parte de transgenia de citros, voltado especificamente para o controle e resistência de doenças cítricas, entre elas duas principais, que é o green e o cancro cítrico. Então, nessa oportunidade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa doença, qual a relevância no cenário atual, a nível nacional e mundial, de onde que ela veio, e demais perguntas de todo o dos telespectadores, tá bom? Então, sinta-se à vontade de realizar perguntas pertinentes a esse tema, e o Eduardo vai passando aos poucos, tá bom? Isso. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que particularmente eu gosto demais. Foram 4 anos de pesquisa, né? E estou concluindo no final do ano mais essa etapa da minha vida acadêmica. Obrigado. Muito bom. Então hoje a gente vai falar sobre o green, né? Que você trabalhou intensamente aí no doutorado, né? Também, junto com o cancro. E para os nossos seguidores aí, a gente poderia começar traçando um panorama histórico, né? De onde vem, como surge a doença, ela vem da Ásia, é isso? Isso, exatamente. Bom, então contextualizando um pouco o cenário, por que a gente escolheu em específico essa doença, tá? Porque ela é a mais grave, a doença mais grave da citricultura a nível mundial, tá? Então, é uma grande ameaça para todos os citricultores. Então, infelizmente, nós estamos diante aí de uma grande pandemia, de uma doença de humanos. Então, as plantas também, elas têm essas pandemias, tá? Então, o green, diferentemente dessa doença virótica que está tendo, ela é causada por uma bactéria, tá? Uma bactéria restrita do floema, tá? Dos elementos do tubo crivado.
é uma doença causada por 3 espécies, tá? Chamadas de Candidatus liberibacter asiáticos, Candidatus liberibacter americanos e Candidatus liberibacter africanos. Tá? Então, essas são as 3 espécies causadoras dessas doenças. A africanas, em específico, ela é endêmica do continente africano. Tá? A Candidatus liberibacter asiáticos, ela é a mais grave, tá? E ela está disseminada em todo o mundo. E a bactéria Candidatus liberibacter americanos, ela somente foi encontrada no interior do estado de São Paulo. Tá? Então, exatamente. O Green, também, o nome formal é chamado de Huang Longbing, tá? É nome de origem chinesa. Ela surgiu no final do século XIX, na região sudoeste da China, e progressivamente foi espalhando para o continente europeu, depois chegou no nosso continente, no continente americano. Tá? Tá. Ela entra no Brasil em que ano? Isso. Então, Eduardo, ela chegou no Brasil em 2004. Foi o primeiro registro próximo da região de Araraquara, tá bom? Ah. E foi feito o primeiro diagnóstico, então ela tem mais ou menos uns 15 anos, tá? Antecipando um pouco, e não menos importante, o green, ele é disseminado através de um inseto vetor chamado de Diaphorina citri, tá? Ou conhecido como psilídeo. Tá? Então, para que essa bactéria passe de uma planta para outra, depois nós vamos abordar mais essa questão, há obrigatoriamente a necessidade de ter esse pequeno inseto que mede de 2 a 3 milímetros, tá? De comprimento, que é um hospedeiro de todas as plantas cítricas, inclusive também da murta, que a gente conhece muito bem, que é uma árvore muito utilizada nas cidades, como arborização, muito encontrada em cemitérios, isso. Então, exatamente, então é uma árvore que é hospedeiro desse psilídeo. E o psilídeo já existia no Brasil desde a década de 1940. Então, a gente pode perceber que existia o vetor, mas não tinha bactéria. Então, não existia doença. Tá? Então, a bactéria chegou só em 2004 e o vetor já estava aqui desde a década de 40. Tá? E depois disso foi disseminando. Um ano depois, em 2005, chega no continente americano. Então, um dos grandes players mundiais de produção de citros, que é a Flórida. Então, no ano de 2005, foi relatado pela primeira vez o caso de greening também nesse importante país produtor. Certo. E a partir daí, então, que aí a gente pôde ver, conforme a doença foi se alastrando, né, a agressividade que ela teve, né, principalmente nos pomares da América do Norte, né? Isso, exatamente, Eduardo. Por que é tão disseminado e falado sobre essa doença? Tá? Aqui eu vou trazer alguns dados econômicos para ver, para mostrar para vocês a relevância da citricultura para a nossa economia. Tá? Então, e os impactos que essa doença pode causar. Então, qual é a seriedade, a gravidade dessa doença que tanto afeta o setor econômico? Bom, como muitos sabem, o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Tá? Não somente como de laranja, mas o maior exportador de suco concentrado. Tá? Então, isso corresponde ao quê? Mais de 16 milhões de toneladas, tá? Distribuídas numa área de 590 mil hectares, de
de laranja em todo o território nacional. Tá? Então, existe uma grande relevância dessa atividade econômica. Majoritariamente, o cinturão citrícola está concentrado no estado de São Paulo e Triângulo Noroeste de Minas. Tá? Então, 77% basicamente de toda a produção de laranja do Brasil estão concentrados nessas áreas. Tá? E não por menos, por uma questão também geográfica de logística, aqui também estão concentradas grandes usinas e processadoras de suco de laranja, tá? Tanto a nível de suco concentrado ou suco somente pasteurizado, que é o suco natural integral que nós vemos para comprar em varejos e supermercados. Tá? Então, Eduardo, além disso, toda essa atividade ela gera mais de 200 mil empregos diretos e indiretos. Sim. Eu tomo a liberdade de ler alguns dados aqui. Então, só a citricultura é responsável por 14 bilhões de dólares movimentados anualmente com essa atividade. Tá? Na última safra, finalizada agora no mês de abril, o Brasil fechou com uma safra recorde de 385 milhões de caixas de laranja. Tá? Uma caixa, para todo mundo saber, representa 40,8 quilos. Tá? Então, essa atividade é notória, ela sustenta a economia, ela banca o PIB de muitas cidades aqui do interior do estado de São Paulo e de Minas também, então é muito importante. Então essa doença tem que ser estudada como vem sendo estudada e manejada de acordo com a importância da citricultura para a nossa economia. Com certeza. Hoje, você tem noção de qual o grau de infestação dos pomares atualmente? Ótima pergunta, Eduardo. Veja bem, a Fundecitrus, que é um órgão criado de Fundo de Defesa da Citricultura, faz um trabalho exemplar, espetacular, que é fazer um levantamento da estimativa da incidência dessa doença nos pomares do estado de São Paulo e sul de Minas. Tá? Então, anualmente, a cada trimestre, a Fundecitrus atualiza qual que é o grau de infestação, de incidência do green nos pomares. Tá? Então, de acordo com com o último dado fornecido por essa instituição, a Fundecitrus de Araraquara, os nossos pomares estão com 19,2% de incidência. Tá? Então, é um nível crítico, porém não alarmante. Depois eu vou passar. Já foi maior, mas nós estamos convivendo, sabendo conviver com essa doença. Tá? Depois eu vou trazer alguns dados da citricultura, da incidência desse green em outros países do mundo. E a gente pode comparar que o Brasil está anos-luz avançado no manejo, nos métodos de controle e tudo mais. Tá? Então, esse é um número que vem crescendo a cada ano, mas, como eu havia dito, num nível controlado. Tá? Segmentando por regiões, a região com maior incidência do green é a região de Brotas. Tá? Então, Brotas tem 55% das suas árvores estão contaminadas, estão condenadas ao green. A nossa região de Piracicaba, Limeira, um outro importante polo, 48% das árvores estão contaminadas. Tá? Então, é um cenário, de certa forma, preocupante, que nós temos que investir num manejo eficiente, em estudo, para conseguir controlar o vetor, a bactéria, e estudar também a planta. Tá? Então, são alguns temas que ainda nós vamos abordar. E, continuando, segmentando nas regiões, o sul do estado se mostra uma região
com baixa incidência de greening. Tá? Então, a região de Itapetininga, Avaré, Buri, ela tem apenas 1% de incidência do greening. Tá? Daí a gente pode estar perguntando quais fatores influenciam, né? Como que Limeira, basicamente a 150, um pouquinho menos que 200 quilômetros dessas regiões, tem um nível tão grande e Itapetininga está com 1%. Uma das maiores explicações é uma questão da biologia do inseto. Tá? Então, por ser áreas mais ao sul do Brasil, então possuem temperaturas mais amenas, e isso dificulta o ciclo reprodutivo do psilídeo. Tá? Então, há uma tendência de deslocamento da citricultura para essas regiões, para justamente tentar fugir desse grande problema. Tá? Então, hoje, nós temos mais de 37 milhões de árvores contaminadas no nosso parque citrícola. Tá? E nos últimos 15 anos, 55 milhões de árvores foram erradicadas, porque como é uma doença que não existe método curativo, então a única solução é a erradicação. Tá? Então, 55 milhões de árvores já foram retiradas dos pomares citrícolas do estado. Vamos aproveitar então que a gente está falando dos métodos. Fala um pouco para a gente sobre os sintomas da doença, como é que você pode identificar uma planta com greening no seu pomar, seja grande, comercial, ou sua árvore de greening perto de casa. Ótimo. Uma bela pergunta, Eduardo. Veja bem, os principais sintomas que ocorrem com a incidência do greening ou do HLB, o sintoma mais característico é o mosqueamento das folhas. Tá? O que é isso? A folha ela fica com uma tonalidade amarela em contraste com a tonalidade verde. Tá? Então dá uma diferença de contraste entre as cores. Então esse é o famoso mosqueado, que é o sintoma característico do greening. Tá bom? Além disso, os frutos eles ficam totalmente deformados. A columela, que é o eixo do fruto, fica todo torto. Se nós partirmos o fruto, nós podemos perceber que as sementes vão estar menores e em um aspecto totalmente necrosado, e elas vão estar abortadas. Tá? Além disso, tem uma queda precoce desses frutos. Tá? Então, o que acontece, o greening, ele não mata a árvore, tá? Ela se torna improdutiva, que isso é a pior questão para o citricultor, né? Então ela não se torna rentável, ela não produz fruto, tá? E ainda serve de fonte de inóculo de disseminação. Então é uma morte lenta e progressiva, tá? E esses sintomas, o greening às vezes ele pode mascarar ou demorar um pouco, alguns anos até surgir os primeiros sintomas, tá? Então, acredita que os primeiros amarelecimentos do ramos vão surgir aí depois de 1 a 5 anos depois de que o inseto sugou a seiva das plantas cítricas, tá bom? Enquanto isso, ela serve de hospedeiro da bactéria e vai passando para as outras. Exatamente, exatamente. Então, existem outras formas de fazer esse diagnóstico mais precoce, que é o método de diagnose utilizando os métodos moleculares, né? Só que às vezes se tornam onerosos. Então, o principal método de visualizar para você detectar essa doença no campo é o surgimento dos sintomas visuais, né? Mas como eu disse, então ele pode retardar um pouco esse aparecimento e o produtor achar que não tem, mas na verdade ela está inoculada, ela tem a bactéria e serve
como uma possível fonte de inóculo e de transmissão para novas áreas, né? Certo. E é importante lembrar também para o pessoal que não confundir, às vezes o mosqueado ele pode ser confundido com uma deficiência, né? As Isso, formas são diferentes, elas são assimétricas, né? exatamente, muito, muito bem lembrado. É muito fácil de você diferenciar o que é uma deficiência nutricional de um sintoma de greening no campo. Tá? A principal questão que a gente tem que olhar é que uma deficiência, principalmente de manganês ou zinco, ela vai dar de uma forma simétrica na folha. Tá? Então, numa linguagem comum, os sintomas que surgem de um lado vão aparecer do outro. O greening é diferente, então ele vai surgir de uma forma assimétrica, totalmente, a distribuição dele nos ramos também não são homogêneas, tá? Então pode surgir alguns ramos amarelados e outros não. Então esse diagnóstico para ver se é doença ou deficiência tem que ver basicamente na simetria, tá? Existem algumas cartilhas elaboradas que a gente pode levar para o campo e servir como molde, né? Então a gente pode levar e ver, bom, isso é uma deficiência de tal elemento, então isso facilita para o citricultor fazer esse diagnóstico, tá? Vale destacar também, Eduardo, que o porquê que causa esse mosqueado, esse amarelecimento, tá? Legal. Exatamente. Um dos grandes impactos e danos após a infecção e colonização da bactéria no floema é a obstrução desses elementos do tubo crivado. Tá? Então, o floema, basicamente, numa linguagem pouco técnica, ele fica entupido. Tá? Ele fica entupido pela formação de um polissacarídeo chamado calose. Tá? Então, a calose ela é produzida em resposta ao ataque desse patógeno. Então, a planta, num sistema de defesa, ela tenta bloquear essa disseminação no floema da planta. E, quando ela tenta fazer esse bloqueio, ela acaba impedindo de toda a seiva elaborada translocar pela planta. E nisso, toda essa parte de distribuição nutricional fica completamente comprometida. Tá? Então, o que acontece? Todo o amido produzido na folha, ele não consegue translocar para as outras partes da planta, então ele fica preso na folha. Tá? Ficando preso na folha, ele vai ter vários acúmulos e ele vai acabar explodindo, né, as membranas do tilacoide responsáveis pela fotossíntese. Então, sem fotossíntese, sem cloroplasto, fica amarelo. Então, por isso, essa é a explicação do porquê desse mosqueamento. Tá? Então, tudo tem uma lógica. Os elementos de tubo crivado entopem, baixa translocação de amido, acúmulo de amido, destrói as membranas do tilacoide, causa esse mosqueamento. Tá bom? Legal. E não existe variedade resistente hoje para nenhum cítrico que resista a isso. Você pode até falar um pouco sobre o seu trabalho na área de biotecnologia a respeito? Isso. Não existe nenhuma variedade cítrica que seja resistente ao greening. Tá? Nem variedade copa e nem variedade porta-enxerto. Tá? Então, todas as espécies, todas as cultivares comerciais, elas são suscetíveis ao greening. Tá?
Então, existem algumas ferramentas, alguns pacotes tecnológicos que podem auxiliar na esperança, numa parceria de um dos métodos alternativos para controlar essa doença. Tá? Então, o que nós estamos pesquisando, liderado pelo professor Francisco Mourão, do Departamento de Produção Vegetal da Exalc. Então, ele tem muito conhecimento na parte de biotecnologia, são mais de 20 anos trabalhando com transgenia de plantas, visando a resistência às doenças. Tá? Existem trabalhos bem avançados. Tá? Recentemente, alguns eventos que a gente chama que são tratamentos de determinados genes promissores, eles conseguiram uma liberação do órgão competente, que é a CTN-Bio, para poder fazer estudo em fase de campo. Tá? Então, essas plantas, em 2018, elas foram implantadas na região, no IAC de Cordeirópolis. Tá? Então, é um importante passo agora para frente nós fazermos estudos com plantas transgênicas, não a nível casa de vegetação, como é conduzido, sim, e sim, agora nós tivemos mais uma etapa que foi evoluída, que foi levar essas plantas para o campo e desafiar, entrar em contato com o psilídeo, com essa bactéria, e depois para fazer análises para ver se realmente é eficiente ou não. Tá? Só que é uma batalha, é muito difícil, não existe uma planta transgênica milagrosa, que a gente chama de uma planta imune, ou seja, que ela não vai ter nenhuma multiplicação da bactéria. Isso não existe. Tá? Então, mas em trabalhos de transgenia, quando a gente consegue uma redução do nível de bactéria, do nível de do título bacteriano, comparado com as plantas não transgênicas, isso já é um resultado bem louvável. Tá? Legal. Então, Então vocês conseguiram identificar a diminuição no nível de bactérias dentro da planta. É isso? isso, exatamente. Então, essas plantas transgênicas, elas têm basicamente essa função, né? Tentar combater a bactéria. Evidentemente que existem vários genes alvos para isso, tá? Então, a gente pode elencar vários genes de peptídeos antimicrobianos. Que são isso? Que são proteínas que agem diretamente na bactéria, ou outros genes que estimulam o sistema de defesa da planta, produzindo mais espécies reativas de oxigênio que combatem. Então, os alvos são existem vários alvos de transgenia a estudar. Um exemplo na Fundecitrus mesmo, pesquisadores conseguiram isolar um gene da goiaba, tá? que ela tem um efeito repelente ao inseto, ao psilídeo. Então, já está em fases bem avançadas para superexpressar esse gene da goiaba em plantas cítricas para tentar controlar essa doença bacteriana. Tá? Então, estudos aí com plantas transgênicas, no Brasil tem mais de 20 anos, então elas estão distribuídas aí nos grandes centros de pesquisa de citricultura. Tá. Então, isso aí é para uma expectativa a médio e longo prazo, esse tipo de pesquisa. As plantas estão indo para o campo agora, né? Então, dentre alguns anos aí, talvez surjam novas variedades mais resistentes, certo?
Exatamente. Mas é um trabalho muito difícil, Eduardo, demorado, tá? Que Melhoramento. envolve, exatamente, que envolve muitos estudos, de certa forma, que requer um grau de financiamento alto, tá? Mas as grandes universidades estão cumprindo com louvor esses estudos. E para ter uma ideia mais ou menos da transformação genética, tá? Para você construir uma planta transgênica, evoluir e passar por todas as etapas, levar para a casa de vegetação, depois da casa de vegetação você fazer as avaliações. Então, todas essas etapas, elas demoram de 10 a 15 anos, tá? Então, para a gente ter uma noção como, infelizmente, é demorado, tá? Evidentemente que a transgenia não vai ser a salvação, sim, tá? Então, ela é mais uma ferramenta aliada a um conjunto de manejos que também voltado para o inseto, para a bactéria e para a planta. Eu acho que essa forma integrada vai conseguir minimizar os impactos dessa doença, tá? Acabar é difícil, mas podemos conviver com ela tranquilamente. Bom que você entrou nesse assunto. Vamos falar então de medidas que vêm sendo adotadas para conviver com o greening, né? Isso, Eduardo. Então, eu destaco algumas medidas fundamentais que nós temos que levar para a gente tentar controlar. A primeira é a aquisição de mudas sadias. Isso daí, evidentemente, que para plantar, instalar um pomar, nós temos que adquirir mudas de viveiros certificados, viveiros idôneos, e algo que comprove que essa planta está sendo instalada na ausência de doença. Tá? Então, é fundamental o plantio de mudas sadias. Uma outra questão é o combate ao inseto, tá? O inseto vetor. Então, a utilização de inseticidas intensificados, principalmente nas bordas dos talhões, perdão, é fundamental. Tá? Então, o controle do psilídeo no interior dos talhões pode ser feito, são feitos geralmente a cada 12, 15 dias, e o controle das bordas, que estão mais vulneráveis à entrada desse inseto, o controle tem que ser feito semanalmente, não tem escapatória. E uma outra questão é a erradicação dessas plantas sintomáticas. Tá? É a única forma de evitar, de barrar essa multiplicação desenfreada dessa doença. Evidentemente, quando eu falo de controle do inseticida, o controle químico não é a única forma. Tá? Outras formas de manejo eficientes que estão sendo usadas atualmente é o controle biológico. Tá? O controle biológico é uma vespinha chamada Tamaritsa radiata, está sendo muito empregado nos pomares, tanto pomares a nível comercial, quanto em pomares ou abandonados, ou plantas cítricas dentro das cidades. Tá? Então, geralmente, as avós adoram ter um pezinho de limão no fundo do quintal, né? Então, são justamente essas as plantas, as grandes problemáticas, que elas vão servir como uma fonte de inóculo. Então, essa vespinha, ela está sendo liberada, tanto em pomar a nível comercial, quanto em pés em fundo de quintal, e ela parasita as ninfas do psilídeo. Então, quando a Tamaritsa radiata pousa, só libera os ovos
sobre as ninfas. Então, esses ovos, depois de explodirem, ele começa a alimentar dessa ninfa, que é um estágio do inseto, tá? Então, e começa a combater esse vetor, e resultados muito satisfatórios estão sendo conquistados a partir desse eficiente método de controle, o biológico, como uma das ferramentas alternativas também. Já é comercial esse produto? Isso, já é comercial. No estado de São Paulo existem as biofábricas, tá? Inclusive na Universidade de São Paulo, no campus de Piracicaba, eles produzem essas vespinhas, tá? Então, aos poucos, elas estão sendo liberadas. A Fundecitrus faz um trabalho muito bacana também na região de Araraquara para poder liberar essas vespinhas, essas tamarídeas em cidades, tá? Porque muitas pesquisas já comprovaram que pomares abandonados é a principal fonte de infestação de psilídeos. Sim, tanto que até uma mensagem aqui para os nossos espectadores, dependendo se você encontrar uma planta doente no quintal, na chácara, é importantíssimo que você erradique ela e cultive outras alternativas, algumas frutíferas nativas, que seja, que elas não trazem esse mal, né? Exatamente. Eu acredito que nós temos uma responsabilidade social também ao adotar esse tipo de atitude, que é justamente a substituição de plantas cítricas, tanto uma laranja doce ou um pé de limão de fundo de quintal, por uma outra frutíferas que podem ser facilmente substituídas. Isso porque a gente está assegurando que a nossa árvore de fundo de quintal não vá ser fonte de disseminação dessa doença, tá? Então, isso também tem uma contribuição para a sociedade, e eu acho que todo mundo está envolvido nessa causa e tem a sua parcela de contribuição também. Sim, sim. E falando para pomares comerciais grandes, então alternativas seriam alteração de variedades, além do erradicamento, da erradicação? Isso, Eduardo, existe um conjunto de práticas e de manejos que você pode ser adotado, tá? Desde uma simples mudança no tamanho, no estande, na arquitetura do nosso pomar, quanto o plantio em sistema sempre paralelo nas bordas do talhão, tá? Então, essas são algumas medidas que, em conjunto, elas podem reduzir a infestação do inseto, tá? Então, a primeira questão que eu elenquei foi o adensamento, tá? Por que adensar? Então, hoje em dia, com essa reposição num curto espaço de tempo, então o pomar ele vai renovando. Então, se você utilizasse um espaçamento como era utilizado no passado, de 6x3, 6x4, uma planta a menos nesse espaçamento vai ter um impacto econômico muito grande no final, tá? Então, qual que é a tendência da citricultura? É justamente colocar mais plantas por uma unidade de área, tá? Então, colocando mais plantas, você tem uma menor produtividade por planta, porém você é recompensado num hectare, tá? Então, essa é uma das medidas que estão sendo adotadas, tá? Não é de hoje que a citricultura está tendo um novo padrão de distribuição de plantas nas entrelinhas, tá? Uma outra questão eficiente que eu havia comentado é plantar
aborda principalmente sim, um sistema paralelo ao carreador, tá? Isso porque é uma questão geográfica, talvez, de facilitar a entrada do psilídeo. Se você plantar no sistema perpendicular, forma uma avenida, canais, para justamente esse inseto sair do carreador, tá? Ou da estrada e entrar para o interior do talhão. Isso daí é totalmente prejudicial. Colocando essa barreira física, implantando num sistema em paralelo, reduz essa entrada do inseto no interior das áreas produtivas. Legal. Eu tenho acompanhado também alguns produtores, tem alguns engenheiros agrônomos da região de Campinas que desenvolveram uma série de tratamentos com os de fito-hormônios e nutrientes foliares, a fim de fortificar a região do câmbio da planta para com que ela tenha sempre a produção de floema novo e tentar reverter um pouco desse estresse causado pelo greening. Você tem conhecimento dessas técnicas? Olha, Eduardo, essas técnicas utilizadas, elas não são novas e estão um pouco milagrosas, tá? Eu acredito que você preocupando só com a parte nutricional da planta ou dando uma suplementação para equilibrar essa carência, só isso não vai ser o suficiente para controlar essa doença. Pelo grau de agressividade que essa bactéria tem no metabolismo da planta, tá? Claro, pode resolver, tá? Resolver minimizando os impactos, mas não vai ser a solução, tá? Como eu havia dito, eu acho que o manejo eficiente tem que ser um manejo integrado, tá? Adotando todas essas medidas. Foi bom você falar, porque aconteceram alguns casos semelhantes, principalmente na Flórida, tá? Quando a doença chegou em 2005, no território americano, eles se preocuparam muito a tentar controlar a bactéria e não o vetor. Por isso que hoje em dia, mais de 90% dos pomares da Flórida estão totalmente comprometidos e tem 90% de incidência da doença. Então, eles deixaram de lado esse manejo do vetor e preocuparam em controlar a bactéria depois de instalada. Como? Utilizando algumas técnicas de termoterapia. Tá? O que é isso? Eu coloco essa bactéria na planta a níveis estressantes, tanto maior quanto menor, para tentar controlar. Ou utilizo uma complementação nutricional. Tá? Então, coloco, dobro a dose de nutrientes. Então, eles partiram muito para esse lado do controle. Infelizmente, foi um reflexo de hoje em dia, tá? Então, esse resultado de 90% de incidência é um reflexo dessas atitudes, dessas formas de manejo. Tem até uma pergunta aqui, rapidamente interrompendo, tem uma pergunta aqui, o Vitor está perguntando se há alguma confirmação sobre a função da vitamina K como agente anticoagulante. Você conhece? Olha, Vitor, eu não ouvi falar sobre essa questão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que é liberado, tanto nas fontes de consulta, porque em alguns lugares existem alguns produtos milagrosos. Então, nós temos que ter muito cuidado no que receitar, porque é uma doença muito agressiva, tá? E não existe métodos curativos, tá?
Certo, Então, então você acredita que a fitotecnia ela é a principal forma de combater essa doença? isso, um conjunto de manejos integrados aliado com a erradicação das plantas, monitoramento do psilídeo e a erradicação. Claro que os produtos, eles vão causar um desestresse na planta, tá? E isso pode refletir em uma produtividade um pouco maior, talvez, mas adotar essas questões como métodos curativos é um quanto precipitado. Tá? E uma outra questão também, se você deixar no campo uma planta sintomática e continuar tentando lidar com ela vai ser uma fonte de inóculo para as outras e financeiramente se torna algo totalmente inviável. Né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui do Thiago, de como que está a legislação do mapa quanto ao greening. Tá, então a legislação é o IN 32, não existe nenhuma flexibilização sobre a não erradicação. Então ela ainda está em vigor, tá? E tem que erradicar as plantas, tá? Então o Ministério, a Secretaria, a Coordenadoria da Defesa também fazem esse monitoramento amostral de fiscalização se os citricultores estão erradicando ou não. Tá? Tanto é que a cada 3, 4 meses eles têm que emitir um relatório, uma prestação de informações sobre o quanto do seu pomar está ou não contaminado, quanto que foi erradicado. Tá? Então, a instrução normativa ainda vigente é para a erradicação das plantas sintomáticas. Tá? Tá, legal. Tanto que até outra pergunta que aqui a gente teve é sobre pequenas propriedades. No caso, um pequeno produtor, se ele tiver uma alta infestação, se torna quase impraticável? Isso, Eduardo. Infelizmente, essa questão envolve um outro problema de cunho social também. Né? Então, não tem diferença em termos de lei, tanto para um pequeno citricultor quanto para um grande. Ambos, se tiver a doença no campo, o recomendado, por lei, é a erradicação. Tá? Claro que envolve um pequeno produtor tem mais dificuldades nessas questões do manejo, principalmente porque as áreas são diminutas e também há uma tendência, infelizmente, atualmente, da citricultura concentrar nos grandes grupos produtores de laranja para ter um retorno econômico com uma alta viabilidade. Tá? Tá. E o que você traz para a gente de expectativa, então, daqui para frente com a citricultura? Você falou que, então, a gente tem uma expectativa de concentração, né, em grandes propriedades. E fala mais. Isso, Eduardo. Então, como esse problema está se tornando agravante a cada ano, e veja bem, aqui nós estamos discutindo apenas uma doença dos cítrus, tá? Os cítrus é uma das culturas que mais tem problemas de pragas e doenças, sabe? Então aí a gente pode elencar mais de 90 tipos de patógenos diferentes causadores de doenças. Então, quem sobrevive à citricultura é um profissional ainda que luta
por todos esses desafios fitossanitários, luta por a questão de preços no mercado, que é extremamente, que oscila demais, né? Então, a perspectiva que eu vejo, hoje em dia tem que encarar essa atividade, essa citricultura com muita seriedade, tá? Então, o controle intensivo de combate a esse inseto tem que ser ferrenho, porque se descuidar, se não entrar no pomar, vai contaminar, vai se tornar um problema muito grave e depois vai passando de planta a planta, tá? Então, há uma tendência de concentração de grandes produtores, tá? É uma pena, porque antigamente existia uma quantidade maior de pequenos produtores em todas as regiões, e hoje em dia essa tendência de concentrar em grandes produtores, e também com um deslocamento mais para a região sul do estado, tá? Mas eu vejo com os olhos... Interessante que você falou, até uma questão de perfil, né? O próprio citricultor, ele tem um perfil mais técnico dentro da fruticultura, né? Mais de tecnificação, é muito mais intenso do que as outras frutíferas, né? Então, acho que isso tende a confirmar, né? Exatamente, exatamente. Não é uma atividade econômica para amador. Tem que ter muito comprometimento e responsabilidades. Porém, entretanto, é uma atividade aí fundamental para a nossa economia. Mais de 400 cidades são beneficiadas diretamente, tanto a nível de produto gerado ou a nível de emprego. Então, é uma missão fundamental de todos os órgãos de pesquisa, os órgãos, as indústrias também de processamento, as universidades, tá? Então, fazer esse papel, cada um atuando na sua vertente, mas todos unidos nessa batalha contra o greening. Sim, não, com certeza. Tanto agora que a gente já está chegando no final da nossa transmissão ao vivo, se alguém tiver dúvida, por favor, vai mandando aqui para o Matheus responder. E enquanto isso, por favor, Matheus, temos até uma pergunta aqui. Chegou meio atrasado, mas perguntando de por onde estamos mais perto do controle do greening. Por melhoramento genético, transgenia, controle de bactéria ou vetor? Olha, eu acho que não existe uma resposta pronta, né? E muito menos eu saberia responder, porque senão seria talvez até o método da cura. Mas eu acredito, como eu havia dito, que tem que conciliar todos esses setores. Agir de uma forma independente, não coesa entre esses segmentos, dificilmente vai conseguir um êxito nessa atividade, tá? Então, justamente por esse caminho, nós da universidade, na parte de biotecnologia, trabalhando por essas questões de lançar no mercado ou iniciar os primeiros estudos na parte de variedades resistentes, as multinacionais trabalhando também na diversificação de grupos químicos de inseticida para o combate ao vetor, uma ala importantíssima e crescente, que é o controle biológico, fundamental para o manejo integrado de pragas também, e os citricultores também fazendo sua parte, adotando
um manejo correto e tomando os devidos cuidados para a gente controlar ou conviver com essa doença. Legal. Integração é a resposta, né, do manejo. Então, Mais outra pergunta aqui. Tirando a parte da aparência do fruto, acho que falando que ele fica meio torto, o que mais que o greening afeta nos parâmetros de pós-colheita, em termos de Brix e POL? Eduardo, o fruto ele fica totalmente incomercializável, tá? Então ele nem chega nessa etapa. Ele fica pequeno, verde e ele cai, tá? Os que ainda resistem, que ainda, como eu falei, que ficam deformados, as características internas de qualidade de fruto são muito afetadas, tá? Então, um fruto, se ele escapar no momento da colheita e for para as unidades processadoras, certamente ele afeta as qualidades de teor de sólidos solúveis e Brix, tá? Então, esse é um problema muito grave, por isso que nessas unidades processadoras eles tenham cuidado de selecionar e retirar esses frutos sintomáticos, tá? Porque afeta a qualidade do fruto depois para processamento para suco de laranja. Legal. Bem, o nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer você, Matheus, por disponibilizar o tempo para falar para a gente, né? E agradecer a todo mundo que está assistindo aí, de todo lugar do Brasil e do mundo. Obrigado, boa noite para vocês. Boa noite, Matheus. Boa noite, Eduardo. Foi uma grande oportunidade. Agradecer a toda a equipe da Casa do Produtor Rural, que nós estamos muito empenhados nessa época lamentável que estamos passando, tá? Mas estamos empenhados em trazer o produtor, do pequeno produtor principalmente, nunca abandoná-lo, tá? Então, nós estamos trabalhando no sistema de home office, em casa,